Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria falar sobre ser crítico com você mesmo. De alguma forma, a gente aprende que é só quando a gente se cobra muito, quando a gente nunca se contenta com o resultado, é que a gente pode ter sucesso. Uma das perguntas que eu uso com os meus clientes é: com qual régua você está se medindo? Isso porque tantas vezes a gente é muito duro com a gente mesmo e a gente é bem mais tolerante e compreensível com o outro. Como se a gente usasse realmente duas réguas para medir o desempenho. A autocrítica não é a melhor estratégia para o sucesso. Se ela for usada com excesso, inclusive, ela vai drenando a motivação, a energia, vai gerando um menor autocontrole, a procrastinação. É como se, ao invés de motivar, de se fazer seguir em frente, ela gerasse uma paralisia. Como se o nosso cérebro gritasse: para que você vai fazer tanto esforço se não vai ter recompensa? É bem comum eu conversar com executivos, empreendedores e ouvir uma lista de defeitos, tudo que eles fazem errado, o que eles perderam de oportunidade, as características que eles não têm, o que eles gostariam de ser, mas e todo o resto, e tudo mais aquilo que a gente faz bem. A coach executiva Melody Wilding, que também é autora do livro Confie em Você, Pare de Pensar Demais e Canalize Suas Emoções para o Sucesso no Trabalho, essa é uma tradução livre minha, esse livro só está em inglês, ela fala sobre essa questão da forte cobrança e aponta como é difícil quebrar esse padrão. Ela dá ainda algumas dicas, que algumas ainda são meio inusitadas para mim, mas elas valem a gente tentar e arriscar para ver se a gente minimiza o nosso crítico. A primeira é: dê um nome para o seu crítico interno. Aquela vozinha que sempre critica você, coloca defeito em tudo. Eu gravei um vídeo sobre sabotadores e falei sobre o crítico lá. Procure um nome bobo, um personagem. Vou dar um exemplo: Darth Vader. Pode ser qualquer um. O importante aqui é tentar criar a distância psicológica da autocrítica, personificando-a como se fosse algo que não te pertence. O nome desse processo é desfusão cognitiva, ou seja, o processo de separar os seus pensamentos para reduzir o desconforto, o estresse e gerenciar suas emoções mantendo-se aberto a mudanças. Depois, evite a generalização. A gente tende a achar que ninguém concorda conosco, que ninguém nos apoia, que nada funciona, e isso não é verdade. O nome desse processo é efeito holofote, que é uma tendência que a gente julga errado e superestima qualquer atenção que os outros prestam na gente e no que a gente faz. Ou seja, se a gente acha que é o centro do universo e é um holofote apontado pra gente, se a gente erra, todo mundo vai saber, todo mundo vai ver. Então a gente precisa entender que a nossa performance não é uma linha contínua, sempre lá em cima. Ela é uma curva de distribuição normal, no formato de sino. E uns dias a gente vai acima da média, outros abaixo da média, e assim a gente vai. E não é um dia específico, um evento único que vai fazer com que todas as pessoas e todas as opiniões fiquem contra você. Use a expressão "e se?". A mente humana constrói significados, responde a perguntas, ela faz conexões, antecipa problemas. E com base nesse potencial, você pode canalizar o seu pensamento direcionando para perguntas mais construtivas, além daqueles cenários catastróficos que o nosso crítico quer criar. Então você pode criar suposições sobre o que poderia dar certo, ao invés de focar apenas no que pode ir errado. Essas aí você já tem naturalmente, né? Ou você ou seu Darth Vader pessoal já criaram. Então, por exemplo, e se a diretoria achar que a minha ideia é realmente boa e quiser financiar? E se a minha apresentação for um sucesso, super boa e convincente? E se a nossa equipe comprar a ideia? E se aquele cliente comprar um volume ainda maior? Uma outra dica é definir um tempo limitado e uma meta para você sofrer. Na verdade é assim, a autocrítica ela pode ser sempre muito mais destruidora se você deixar isso acontecer. Ela afeta o humor, produtividade, foco, a gente sente vergonha, frustração, o medo. Mas segundo alguns estudos da neurociência, as emoções como a vergonha, a humilhação, por exemplo, elas ficam ativas de 30 a 50 minutos. Então se você quiser e for assim, bem focado, assim, cronometra esse tempo para você viver esses sentimentos, né, sentir pena de si mesmo. E aí, depois, você pode também aproveitar esse tempo para você pegar uma folha de papel e gastar assim, uns 5 minutos escrevendo tudo aquilo que você está passando pela tua cabeça, tudo que você está sofrendo, né? E aí você vai anotando aquelas coisas e como se fosse uma forma de extravasar. Depois desse tempo, você vai ter que tomar uma decisão. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai seguir em frente?
O que você quer sentir no lugar dessa frustração, dessa vergonha, né? E o que você vai fazer para chegar lá? Isso inclui momentos de lazer, momentos de você refletir, fazer ações específicas, feedback, conversar com as pessoas. A única coisa é que você não pode ficar o tempo todo remoendo as emoções e fazendo com que elas impeçam você de seguir em frente. Um outro ponto é expandir a sua definição de sucesso. Quem tem alta autocrítica, ele tende a colocar padrões ainda mais altos, quase que inalcançáveis. Você até pode manter esses padrões, mas você precisa ampliar sua definição do que é uma vitória, do que é um sucesso, para uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. Então você tem que reconhecer o progresso, ainda que o resultado final não tenha sido exatamente o que você esperava. E nesse progresso você pode incluir as suas conquistas pessoais, como superar o medo, defender seu ponto de vista frente a outras pessoas, abertura à mudança, proximidade do seu objetivo. Tudo isso faz parte desse processo de conquista. Um outro ponto é reconhecer o nosso esforço, fazer elogio, perceber que a gente está no caminho. Pode dar aquela energia que a gente precisa para ir até o final, para continuar. Pensa naquilo que você se orgulha, volte no tempo e percebe o quanto você já caminhou. Isso é muito poderoso, quando a gente olha para trás e fala, caramba, quanta coisa eu já fiz nesse processo, quanto eu já cresci. E pega leve, né, gente? E lembrando ainda do Darth Vader, que a força esteja com vocês. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre esse assunto, trocar ideias, dicas, fazer comentários, você já sabe onde encontrar a gente, no nosso canal ou em qualquer uma das nossas redes sociais. A gente se encontra lá.